Olá a todos, sejam bem-vindos ao debrief do Grande Prémio da Arábia Saudita, um grande prémio espetacular e muito emocionante. A Fórmula 1 2022 está-nos a dar motivos de ânimo, está a ser muito interessante de seguir e connosco hoje temos Jorge Girão, num painel mais pequeno, comigo Fábio Mendes. Vamos fazer uma breve análise do que aconteceu na Arábia Saudita e aconteceu muita coisa interessante. Jorge, bem-vindo. Antes de mais Olá, boa começar, tarde. gostas do circuito de Jeddah? Vamos começar por aí. Eu gosto de circuito, acho que é um circuito diferente e isso é importante para a Fórmula 1, que os circuitos sejam diferentes entre si, para que não comunguem todas das mesmas características e, quer dizer, no fundo acabam por os carros que andam bem num, andam bem em todos. Lembro-me que há muitos anos atrás, havia mais diversidade apesar de menos corridas, havia mais diversidade no calendário, porque tínhamos, por exemplo, o Hockenheim, que era um circuito completamente distinto de todos, e de alguns anos esta parte começou-se a assistir a uma aproximação de características entre os circuitos. E o circuito de Jeddah é diferente, é completamente diferente de tudo o que já tivemos. Obviamente que levanta algumas questões de segurança, e o acidente que o Mick Schumacher protagonizou no sábado focou isso mesmo. Talvez houvesse necessidade de melhorar em termos de segurança, mas acho que quanto ao circuito em si, acho que é O traçado. Exato, quanto ao traçado, penso que é uma boa adição ao calendário. Sim, apesar do traçado ser muito interessante e desafiante para os pilotos, o que nos traz também emoção extra, ele está localizado num ponto do mundo que não é nada unânime. E a prova disso foi o problema que aconteceu na sexta-feira, do bombardeamento que aconteceu às instalações petrolíferas da Aramco, ali bem perto do circuito. Achas que os pilotos, já há muito tempo não víamos os pilotos unidos e a quererem tomar uma decisão? Achas que há aqui um ponto de viragem naquilo que poderá ser no futuro a posição dos pilotos em certas decisões da Fórmula 1? Não sei, acho que será difícil. Aqui era, digamos que algo que era comum a todos, não é? É uma questão de segurança, e todos eles reagem da mesma forma. Muito embora saibamos que havia alguns pilotos que não estavam muito virados para correr por questões de segurança, precisamente, e outros que não viam nisso um grande problema. Portanto, mas mesmo aí, mesmo quando a questão é segurança, há algumas decisões. Mas o mais importante disto é que eles discutiram entre si e tomaram uma decisão entre eles, apesar de terem sido visitados durante a sua reunião por diversas pessoas, desde o Várias vezes. Dominical e alguns chefes de equipa e por aí fora, que os tentaram convencer a correr. Apesar dessas visitas externas, eles nesse aspecto ficaram unidos e tomaram uma decisão, e depois, ok, transpirou cá para fora que havia 5 pilotos que não estariam inclinados a correr, ou que estariam mais inclinados a boicotar a corrida, mas no final acabaram por tomar uma decisão unânime. Isso é importante para eles, mas não sei se no futuro, noutras circunstâncias, isso se vai manter. Estou seguindo, porque os pilotos manifestaram a vontade de reunir com os chefes de equipa, reunirem com a Fórmula 1, e ainda hoje saíram notícias que os pilotos pretendem no futuro serem ouvidos em outras matérias que não o que se passa dentro de pista. Ou seja, provavelmente vamos ter os pilotos a querer ter uma palavra a dizer em certos destinos. E se calhar até pode ser bom para a Fórmula 1 e pode defender os interesses até dos próprios fãs, uma vez que o Stefano Domenicali já disse que pode saltar do calendário circuitos históricos, circuitos míticos, e os pilotos podem ser, no fundo, os defensores do que é a Fórmula 1 que nós gostamos. Não te parece isso? Contigo, depende sempre muito das circunstâncias, haverá sempre interesses.
Sim, senão não era a Fórmula 1. E há pilotos que estão mais ativos. Há pilotos que são mais ativos e outros que são menos ativos. E há alguns que são menos ativos não vão querer saber de algumas coisas que vão passar. E outros, se calhar, vão assim, surgir, mas vamos ver uma coisa. Por exemplo, nesta questão, curiosamente, nos pilotos que é apontado como um dos potenciais boicotadores era o Lance Stroll. Mas, no entanto, a equipa que ele defende, que é a equipa do pai, é patrocinada pela Aramco. Portanto, até que ponto é que... Talvez se eu conseguisse fazer isso, porque é o filho do patrão e são coisas e é uma relação diferente. Mas outro, o Nico Hülkenberg, por exemplo, até que ponto é que ele conseguiria dizer que não e não correr? Provavelmente não dizia que não, mas nunca mais estava na Aston Martin, não é? Sim. Os pilotos... E já há algum tempo que os pilotos reclamam mais peso na tomada de decisões da Fórmula 1. Mas muitas vezes eles não estão muito, na generalidade, não estão muito vocacionados para isso. Para isso. Porque há essa volatilidade, que há pilotos que estão um ano e depois não estão no outro. No entanto, há que referir aqui que o input que eles deram na regulamentação deste ano foi positivo e estamos a ver agora excelentes corridas e estamos a ver o início de uma nova era que é de facto entusiasmante para todos. Passando já por essa parte, provavelmente será mais interessante. No sábado tivemos uma qualificação também muito boa, com uma surpresa. Sérgio Pérez consegue a sua primeira pole depois de 215 tentativas. Aliás, foi na tentativa 215 que ele conseguiu. Foi de facto surpreendente a pole do Pérez. Foi, acho que ninguém apostaria no Pérez para a pole position neste circuito. Normalmente o Pérez está ali a 2 décimos, 2 a 4 décimos do Verstappen este ano, né? O ano passado está um bocadinho mais. E portanto, pouca gente apostaria no Pérez, mas de facto ele, num dia em que o Verstappen esteve mal na qualificação, errou na primeira tentativa da Q3 e depois não conseguiu gerar a temperatura correta ou teve um problema com os pneus, ou queixou-se que os pneus não estavam a gerar a aderência que ele esperava. E num dia em que o Verstappen esteve mal, o Pérez emergiu e conseguiu uma pole position, mesmo no limite, perante o Leclerc, que também fez uma volta muito boa. E penso que isso terá feito, dado muita confiança ao mexicano, que normalmente não é muito forte em qualificação, e penso que agora de cabeça foi a segunda vez que bateu o Verstappen em qualificação, pelo menos sem que nenhum tenha problemas. Isso poderá ter dado confiança para o futuro e ser um fator de maior fator para as lutas, na luta pela pole position dos próximos grandes prémios. Sim. Sim, até porque consegue a pole position, se calhar é uma das pole positions mais difíceis do ano. Num circuito mesmo exigente, viu-se que foi uma volta de faca nos dentes, mas o resultado é surpreendente. No entanto, vermos um Red Bull na frente, se calhar olhando à opção de afinação que a Red Bull tomou, não é se calhar assim tão surpreendente. Bem, é assim, realmente a Ferrari e a Red Bull tinham afinações completamente antagónicas, quase, né? A Ferrari apostou em muita carga aerodinâmica e a Red Bull num carro mais solto, para poder explanar a velocidade de ponta e ganhar, e dessa forma gerar o tempo à volta do circuito. No entanto, apesar de serem filosofias completamente diferentes e abordagens, os carros estavam muito próximos entre eles, os Ferrari e os Red Bull. E portanto, quer dizer, penso que qualquer uma das aproximações é válida. E ali o Red Bull, acho que o Pérez fez um bocadinho a diferença, talvez. São 25 décimos de segundo, é quase nada. Mas foi ele que conseguiu a pole position, de facto, porque o Leclerc fez uma volta, ele assumiu que era uma volta, se não perfeita, muito perto disso. Quase perfeita, sim. No entanto, Pérez, que esteve muito bem no sábado, no domingo
teve azar. Larga, faz um bom arranque, larga de primeiro lugar e consegue manter a posição. Ali há um jogo estratégico interessante entre a Ferrari e a Red Bull e faz com que depois a Red Bull entre em primeiro nas boxes para evitar um possível undercut e dá-se o virtual safety car e depois consequente safety car que muda a face da corrida. Tu consideras que este é o momento da corrida, certo? Sim, eu considero porque afastou completamente o Pérez da luta pela vitória e até então ele em primeiro, portanto era um claro candidato à vitória, se não o favorito, e isso catapultou também o Verstappen para o segundo lugar e acaba por ser acaba por ser um dos candidatos à vitória também nessa altura, quer dizer, quando eu estava em terceiro seria extremamente Muito difícil difícil. que ele ganhasse a corrida, porque a Red Bull obviamente que ia defender sempre o Pérez, apesar de nós encararmos o Verstappen como o primeiro piloto da Red Bull, e de facto é, nesta situação a Red Bull não podia favorecer em momento algum o Verstappen durante esta corrida, porque estava em terceiro, e isso acabou por alterar completamente as regras do jogo, mesmo estrategicamente dentro da Red Bull. E julgo que sem este azar do Pérez e um bocadinho de sorte para o Verstappen, o Verstappen não teria ganho a corrida e Sim. provavelmente ia ficar em terceiro. Uhum. No entanto, há males que vêm por bem e tivemos novamente uma luta Leclerc-Verstappen que nos entusiasmou, uma luta que, apesar de alguma animosidade que possa ser referida por causa de lutas no passado entre os dois, foi sempre feita com o devido respeito. Nós estamos agora a assistir a um duelo completamente diferente daquilo que vimos no ano passado com Verstappen e Hamilton, certo? Exato, acho que sim. Acho que, pelo menos por enquanto, é completamente diferente. Sim. Porque eu acho que o Verstappen tinha que, o ano passado, a forma como ele se relacionou em pista com o Hamilton tinha muito a ver com o facto do Hamilton ser o heptacampeão e, portanto, ser o rei que tinha que ser destronado. E ele, em cada ataque que desenvolvia ao Hamilton, mostrava que, ok, eu estou aqui e não é por facto de ser heptacampeão que eu vou deixar de te atacar ou deixar de colocar em situações difíceis. E isso foi sempre uma característica dele ao longo da temporada. Com o Leclerc, penso que já não é essa necessidade de dizer eu estou aqui, ou já lá está, e agora é o contrário, não é? Achas que o facto dele ter conquistado o campeonato lhe tirou um bocado da pressão que ele tinha se calhar de querer mostrar que o talento que lhe era atribuído era de facto real? Sim, seguramente que tirou, mas eu não sei até que ponto, se por acaso o Verstappen e o Hamilton se encontrarem em pista para lutar por uma posição, se não voltamos a ver alguma coisa daquilo que se viu o ano passado. Isso aí, acho que ainda temos que, porque são dinâmicas diferentes. Há um relacionamento entre eles diferente. E, por outro lado, o Leclerc também já mostrou, antes de ser atacado pelo Verstappen, já mostrou no passado que não está disposto a aturar aqueles ataques de bully do Verstappen. E se for preciso, tira para fora o Verstappen, como fez, como ambos já fizeram um ao outro. E tanto o Verstappen também sabe disso. E isto aqui tem muito a ver sempre, estas relações com os pilotos têm muito a ver sempre com o passado deles. E neste caso eles conhecem-se e sabem que não há ali qualquer tipo de cedência de parte a parte. Enquanto que o ano passado, o Hamilton, muitas das vezes, quando era atacado pelo Verstappen, levantava o pé para evitar um acidente. E isso aí foi explorado pelo Verstappen. Sim, houve essa vertente psicológica que foi muito bem aproveitada por parte do Verstappen e se calhar no ano passado o Hamilton reagiu muito tarde a esses ataques, começou a responder muito tarde e este ano vimos que o Leclerc logo na primeira corrida colocou os pontos nos is e disse, se quiseres meter o carro tudo bem, mas eu vou estar aqui. Há uma dinâmica, como tu dizes, muito diferente. No entanto, a dinâmica foi também impulsionada pela forma como o DRS está a ser usado este ano. O DRS
continua a ter uma relevância muito grande a nível das ultrapassagens, mas nota-se na estratégia dos pilotos que tem um peso muito grande. A ideia de nos vermos livre do DRS, para já, fora de questão. Sim, para já parece que não é ainda viável. Vamos esperar que um dia seja possível, não sei se será, porque muitas vezes cria situações interessantes para a corrida, mas acaba por ser sempre algo que é algo... Consideras que ainda é artificial? Não é puro. Exato, não é artificial, não é uma coisa pura, não é? Os pilotos são ajudados no fundo e falta ali alguma destreza depois nas travagens da parte ou pelo menos não se nota essa destreza da parte dos pilotos, né, ao longo das travagens para ganhar uma posição. No entanto, estamos a ver este ano nos duelos entre o Leclerc e o Verstappen que existe outro grupo de características que tem que ser usado pelos pilotos para poderem lutar e ganhar Há outras formas de correr. Exatamente. Sim. E mesmo com o Ocon, entre o Ocon e o Lando Norris na última volta, agora não me lembro bem se foi na última volta que o Ocon passou ou não, mas eu lembro perfeitamente que eu estive a ver o John Board e o Ocon, quando vai para a última curva do circuito, desliga o DRS antes da travagem para não ter a possibilidade de ultrapassar o Lando Norris e dessa forma depois ficar exposto na reta da meta. Portanto, é preciso um trabalho estratégico também da parte das equipas, dos pilotos, que torna estas lutas também interessantes. E isso foi notório entre o Leclerc e o Verstappen, que o Leclerc, em 2 ocasiões, conseguiu enganar o Verstappen. Sim, sim. No entanto, é uma Fórmula 1 um pouco diferente daquela que é dos livros, digamos assim, que é, no fundo, o que travar mais tarde é aquele que vai conseguir ultrapassar. Neste caso, não. É aquele que vai travar antes da linha de DRS. Mas, no entanto, deu-nos um duelo, aliás, vários, muito interessantes. Quem esteve fora dos duelos foi claramente a Mercedes, que teve um fim de semana, não há outra forma de dizer, teve um péssimo fim de semana. Sim, é verdade, a Mercedes continua nas ruas da amargura. Aliás, acho que muito pouca gente esperava ver a Mercedes desta forma. É evidente que qualquer período de domínio de uma equipa tem um fim, não é? Mas claro, ver a Mercedes dar um trambolhão destes, se calhar, ainda não fiz as contas, um dia destes vou fazer, seguramente, mas provavelmente o trambolhão da Mercedes é semelhante ao trambolhão da Ferrari de 2019 para 2020. Sim, faz sentido. Em termos de diferença de tempos. Uhum. Sim. Faz sentido, faz. Mas não sei, é assim, o carro realmente tem um problema, o problema de propósito, balanceia bastante, notava-se desde os treinos vivos que em algumas curvas o carro já ia bater, mas será um bocado difícil que possa ser só isso. Há um conjunto de fatores aqui, não é? Porque fala-se muito das oscilações, mas fala-se também da forma como o desequilíbrio do carro, fala-se também da unidade motriz, não há forma de eu dizer, começa a haver sinais que a unidade motriz Mercedes deixou de ser a primeira para ser agora a terceira. Há aqui um conjunto de fatores que influencia muito a performance e o Lewis Hamilton está a sofrer mais, pelo menos parece estar a sofrer mais em relação ao George Russell, que neste fim de semana foi claramente o melhor piloto da equipe. Sim, foi, mas pode ser perfeitamente episódico e provavelmente tentar... Assim, a verdade é que quando uma equipa está a fazer experiências com o setup na qualificação é porque está com mais partida. É mau sinal, sim. E foi isso que foi feito na Mercedes. O Hamilton foi para a qualificação com um setup diferente daquilo que tinha feito nos treinos livres. E notoriamente não deu, pelo menos em ritmo de qualificação, não deu resultado.
Isso realmente mostra que a Mercedes está completamente perdida e neste momento não tem uma solução, pelo menos com as ferramentas que tem à sua disposição, não tem uma solução para aquele carro. Pode agora apresentar mais evoluções e isso conseguir minimizar os problemas do carro e a partir daí começar a desenvolvê-lo, mas neste momento, com aquele pacote que apresentou no Bahrein e agora na Arábia Saudita, não conseguem colocar o carro numa janela competitiva. E parece-me até, o Bottas nunca teve com pista livre, mas parece-me até que o Bottas teria ritmo para acompanhar o Russell se tivesse pista livre à frente. Aliás, houve uma das atualizações que a Mercedes leva neste fim de semana foi uma asa traseira pensada para Jeddah, com menor arrasto, mas foi conseguido de uma forma completamente diferente. A Red Bull apresenta uma asa, de facto, uma asa com um perfil mais baixo, mas a Mercedes, pelos vistos, faz um corte na asa que tinha do Bahrein, uma solução que parece um pouco rudimentar face àquilo que a Mercedes já nos habituou no passado recente, com soluções muito elegantes e até muito bem conseguidas logo à primeira. Achas que há aqui de facto algum desnorte ou é circunstancial e o foco já está nas atualizações que estão para chegar? Eu acho que eu acho estranho que eles não tenham feito um pacote de baixo apoio aerodinâmico para este circuito. Acho estranho, quer dizer, eles saberão muito mais do que eu, seguramente, e saberão porquê, mas acho que é estranho, porque toda a gente sabe que esta corrida estava no calendário, não é? E, Sim. portanto, precisam de um pacote aerodinâmico de baixo arrasto para este circuito. A única coisa que eu posso pensar como justificação é o facto de eles, com este pacote aerodinâmico que foi estreado nos testes de Bahrein, considerarem que iam ter muito menos arrasto do que as outras equipas, pelo facto de terem os pontões laterais muito, muito reduzidos, e isso permitir-lhes ter asas maiores. É a única justificação que eu posso ver. Só que aquilo que eles verificaram no túnel de vento e nas ferramentas de simulação não está a dar resultados em pista. O carro aparentemente arrasta-se. Sim, sim. E eles chegaram à Arábia Saudita impreparados para o circuito que iam ter. Sim, o Toto Wolff até referiu que o Mercedes neste momento será dos carros que mais arrasto tem, apesar do perfil muito, muito esguio, e já há quem justifique o facto de não ter os pontões tão pronunciados no início, faz com que o ar sujo das rodas dianteiras tenha muito mais influência e até as rodas traseiras tenham mais influência no arrasto total. Por isso, há aqui uma configuração que foi pensada no túnel de vento que funcionava, e falava-se num segundo por volta de vantagem antes da introdução do carro. Eram os rumores que corriam, verdade ou não, só Mercedes saberá, mas neste momento não, é completamente o oposto, estamos quase a falar de um segundo a menos. É uma diferença muito grande. Então é cerca de 7, 8 décimos dos Ferrari e do Red Bull. Há muito trabalho então na frente para a Mercedes. Mudando um pouco de cenário, passando já para o segundo pelotão, tivemos uma luta interessante, Alfa Romeo, Alpine. Alpine leva a melhor, o Ocon foi o vencedor, digamos assim, do segundo pelotão. Achas que está aqui a desenvolver uma possível luta interessante entre estas duas equipas? Sim, eu aqui coloquei mais Alfa Romeo e Alpine, não tanto pelo resultado, porque a Alfa Romeo acabou por não pontuar, o Bottas abandonou com problemas de sobreaquecimento, mas antes pelo ritmo competitivo que eles Pelo ritmo, mostraram. exatamente, sim. Assim, eu julgo que o Alfa Romeo neste momento talvez seja um bocadinho melhor que o Alpine. O Bottas ultrapassou o Ocon e depois não teve dificuldades em ir buscar o Alonso. E muitas das vezes, ao longo do Grande Prémio, enquanto o Bottas esteve em pista, os tempos que ele realizava, apesar de ter o Alonso muito perto, eram muito semelhantes aos tempos do Russell. Portanto, parece-me que o Bottas, se tivesse conseguido qualificar melhor à frente dos dois Alpinos, neste caso estaria à frente também do Russell, o Russell perdeu para o Ocon, eu julgo que o Bottas provavelmente conseguiria pelo menos dar a volta ao Russell. Exato.
mas lá está, o Alfa Romeo, apesar da performance que demonstra, ainda demonstra alguma falta de fiabilidade, alguma fragilidade. Tem muitos problemas nos testes, por acaso em Sakir correu tudo muito bem, mas agora voltou a ter um problema de sobreaquecimento, não sei o que foi que o produziu, pode ter sido, sabemos que muitas vezes são plásticos que entram nas condutas e levam ao abandono dos pilotos, mas se o carro for fiabilizado, pode ser o carro mais rápido do segundo pelotão e incomodar em algumas circunstâncias a Mercedes, pelo menos neste início de temporada. A Alpine deu um bom salto, vamos ver se isto aqui é relacionado com o circuito ou não, deu um bom salto entre Sakir e agora o Jeddah, e parece estar forte na luta pelo segundo pelotão. Sim, eles introduziram algumas alterações até nos pontões, na forma dos pontões, que pelos vistos produziram efeito. O Alonso continua a mostrar-se muito, muito otimista. No entanto, ele não terá ficado tão contente com a luta interna com o Ocon. Parece que está aqui a desenvolver uma luta interna à moda da Racing Point no passado com o Ocon e o Pérez, ou foi só circunstancial? Quer dizer, eu acho que, antes de mais, acho que foi um disparate, sinceramente. Para nós foi bom. Para a equipa, do ponto de vista da equipa, acho que é um disparate. Quer dizer, eles chegaram a perder 2 segundos por volta relativamente ao tempo que estavam a fazer. E com o Bottas atrás. Portanto, não percebi muito bem qual foi a estratégia por trás daquilo. Quer dizer, ok, estamos no princípio da temporada e por aí fora, ambos querem ser melhor que o outro, mas era notório desta vez que o Alonso era mais rápido que o Ocon. E tinha o Bottas logo atrás. Portanto, para mim fazia todo sentido que o Ocon deixasse passar o Alonso e o Alonso tentar distanciar o máximo. Foi o que aconteceu no Bahrein, não é? No Bahrein, exato, o Alonso abriu a porta e deixou. Exato, não percebi porque é que apesar das estratégias serem diferentes na altura, a justificação estaria um bocado por aí. Neste caso, eles estavam com estratégias iguais, no Bahrein era diferente. Ainda assim, a diferença de andamento era clara. Era clara a todos. Estava mais rápido. E depois, o facto de eles andarem a lutar levou a que o Bottas ultrapassasse o Ocon. Pelo menos com maior facilidade. Portanto, algo que eu não percebi. Agora, assim, acho que no ano 6 da Alpine eles vão ter que colocar alguns limites. Evidentemente podem lutar, é natural que queiram lutar, mas dentro de alguns limites. E vimos que em algumas ocasiões o Ocon ir para lá um bocadinho dos limites. Por exemplo, na reta da meta. Já é habitual. O Ocon costuma fazer um bocadinho isso. E também sair de pista para tentar manter o lugar. Quer dizer, acho que foi exagerado. Do ponto de vista da equipa, não é? Para nós é fantástico. Quanto mais confusão houver, melhor. Até porque a Alpine está numa situação um pouco complicada, porque queria dar o salto e já há muito tempo que diz que quer se aproximar do topo, mas neste momento só consegue apontar ao topo do segundo pelotão e nem sempre com muita facilidade. Estar a desperdiçar, no fundo é quase desperdiçar pontos valiosos, nesta altura não me parece de facto ser a estratégia mais inteligente. Ainda no segundo pelotão, temos que falar da McLaren, que este fim de semana parece ter dado um pequeno salto positivo. Sim, em termos de resultados de andamento foi. Aqui a questão, a minha dúvida será se os problemas de travões desta vez não se revelaram porque o circuito de Jeddah não é tão exigente ao nível dos travões. Melbourne normalmente, antigamente era exigente para os travões, agora com as novas alterações teremos de ver, e vamos ver onde se situa a McLaren. Mas quer dizer, ainda assim deu um salto, foi melhor, esteve melhor, mas ainda assim esperámos muito mais da McLaren este ano. Sobretudo depois do teste de Barcelona, eu esperava ver a McLaren a incomodar as 3 Reds e provavelmente nestas circunstâncias seria à frente até da Mercedes, e está muito longe. E o mais vamos ver.
O mais preocupante até é vermos o Lando Norris dizer que o problema dos travões, de facto, é real, mas que o maior problema também é a falta de apoio aerodinâmico. E quando chegamos a esta fase do campeonato com um carro que não gera o apoio aerodinâmico que era esperado, há aqui alguma coisa de mal que está a acontecer. Sim, ele queixa-se também de muitas subviragens nas curvas lentas. Aliás, já disse que o carro só anda em curvas de alta. Sim. Lá está, que é no fundo é o que caracteriza a Gidar. São curvas sempre de alta velocidade. Portanto, quer dizer, deixa muita coisa má para o carro, não é? Ainda temos as curvas médias e curvas de alto e baixa. Portanto, são muitos problemas para resolver. É evidente que a McLaren é uma das equipas que tem a suspensão pull rod à frente. Isso poderá ser um problema, né? Mas a Red Bull também o tem e o carro funciona na perfeição. Portanto, poderá ser a forma como a equipa abordou o sistema pull rod, poderá ser, não sabemos, mas de facto o carro, depois de ter cometido muito em Barcelona, tem vindo a deixar os adeptos da McLaren bastante iludidos, apesar desta melhoria de competitividade agora em Jeddah. Há também aqui um facto a realçar, que é a McLaren está no meio de um processo de transição, está a construir um novo túnel de vento, há um novo simulador a caminho. É provável que estas mudanças que ainda estão a decorrer possam afetar um pouco o desenvolvimento, mas é um pouco preocupante vermos que é o primeiro carro feito quase de raiz pelo James Key, que é a grande aposta da Ferrari na área técnica, não está a dar aquilo que era suposto. É isso, tu tocaste agora na ferida, é assim, ok, tudo bem, não tens ferramentas de simulação das outras equipas ainda, mas usam o túnel de vento da Toyota, que é um dos melhores do mundo. Para mim, isso, ok, podia impedir que a equipa estivesse ali mesmo entre as três grandes, mas não justifica esta queda abrupta de abrupta de competitividade. E como tu dizes, este carro foi feito de raiz pelo James Key, e que foi uma grande aposta da equipa. E o carro parece ser um tiro no pé. Sim. Foi um tiro ao lado. Vamos ver de que forma que a McLaren consegue recuperar. O campeonato é ainda longo, mas pelo menos a minha convicção que, dada a forma como os carros vão evoluir ao longo do ano, quem perder muitos pontos nestas primeiras 5, 6 corridas vai estar irremediavelmente afastado dos objetivos a que se propôs. Assim, eu acho que o pior ainda é, e aqui coloco na mesma situação Mercedes, a McLaren e a Aston Martin, e até a Williams, é que eles têm carros que têm problemas neste momento. E em vez de estarem a tentar encontrar soluções para o desenvolvimento do carro, estão a tentar encontrar soluções para resolver os problemas do carro. E enquanto isso, as outras equipas estão a desenvolver o carro. E isso é um atraso, sobretudo nesta era em que há limites para horas de túnel de vento, range de CFD, por aí fora, e debaixo de um teto orçamental. Isso vai ser muito problemático para estas equipas conseguirem suplantar. E vamos ver. Podem muito, no entanto, encontrar ali o Silver Bullet, como se costuma dizer, e o carro, de repente, mostrar ali um potencial fantástico. Mas não me parece que seja para já, porque há muito trabalho, de facto, pela frente. Mas, no fundo, é isto, é a nova era da Fórmula 1, baralhou-nos completamente a grelha, e se as pessoas queriam novidade e queriam mudança, está aí e está à vista de toda a gente. Ora então, para terminarmos, porque já estamos a chegar ao fim, desafiava-te a escolher os 3 melhores e os 3 piores deste fim de semana. Os 3 melhores. Se calhar ia colocar Verstappen, Pérez e Leclerc. Quer justificar brevemente? Sim, o Verstappen porque depois de uma qualificação difícil, com alguma sorte à mistura,
conseguiu ganhar a corrida num braço ali forte com o Leclerc, e pronto, conseguiu levar vencida depois de ter sido batido em Sakir. O Leclerc, porque está-me a revelar que é um piloto que tem a consistência para ser campeão do mundo, porque, quer dizer, ele está sempre na luta pela vitória. Quer dizer, foram só 2 corridas, não é? Mas teve na luta por qualquer uma das pole positions dos 2 grandes prémios, teve na luta pelo título, pela corrida, pela vitória da corrida, assinou 2 voltas mais rápidas, portanto, há aqui consistência já, na minha opinião, há aqui já consistência. Obviamente que o carro agora depende sempre do desenvolvimento do carro, e isso será fundamental, mas ele está lá. E está a deixar o Sainz completamente para trás. O Sainz está muito abaixo do Leclerc. O Pérez, porque foi fantástico na qualificação, e merecia muito mais na corrida, se não fosse aqui, sem o azar que teve. E, portanto, acho que deve ser sublinhado a prestação dele na qualificação. Muito embora, se calhar, depois de ter ido para quarto, não tenha tido aquela motivação para ir atrás do Sainz. Agora, quanto a pontos negativos, Hamilton, Latifi e Aston Martin. O Hamilton é evidente, quer dizer, foi eliminado na Q1, enquanto o Russell fez o sexto tempo na qualificação. Há uma diferença enorme. Okay, podemos sempre dizer, ele tinha uma afinação diferente, foi a sua opção, a opção foi dele. Sim, a responsabilidade é sempre dele. Exatamente. E, portanto, ficar tão longe do meio de equipa nunca é bom. O Latifi, quer dizer, parece-me que é evidente, duas batidas no mesmo fim de semana, quer dizer, demais, parece-me a mim. E andou sempre para trás, muito atrás, não acompanha o Albon. Quer dizer, a situação dele não está a ficar muito fácil dentro da equipa, apesar de sabermos que ele contribui de forma decisiva para o orçamento da Williams. A Aston Martin parece-me assim um pouco como a Mercedes perdida. Tem um carro que não anda e também não consegue encontrar uma solução para que possa ter o carro em posições de lutar por pontos. E conseguiu circunstancialmente ter os pilotos nos pontos, mas rapidamente saíram no ar, e é notório que o Aston Martin é um dos carros mais fracos do plantel. Sim, claramente. Eu concordo com tudo, apenas faria uma troca, mas isso é uma opinião pessoal. A nível de destaques positivos, eu colocaria também o Kevin Magnussen. Segundo fim de semana competitivo, com pouca preparação, com o pescoço literalmente preso por fitas, e conseguiu novamente dar pontos importantes à Haas. E claramente o talento de Magnussen está aqui à vista, com todas as dificuldades que ele tem enfrentado a nível físico, pela pouca preparação que ele tinha para a Fórmula 1. Voltou a ser muito importante para a equipa, por isso sim, colocava só este. Em relação ao resto, concordo a 100% daquilo que disseste. E com isto concluímos a nossa análise do Grande Prémio da Arábia Saudita. Vamos fazer uma pausa de um fim de semana que também é merecido, e depois vamos até Melbourne, uma pista que foi modificada. Ainda não fomos ver como é que está a pista com este novo layout, que promete ser muito mais rápido e se calhar um bocadinho mais interessante, e se calhar um pouco à moda de Jeddah também, com curvas médias altas, que deverá dar-nos outra vez boas lutas. Jorge, muito obrigado, e obrigado a todos os que me seguem. Obrigado, até à próxima.